Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E após a derrota de ontem à noite por 2-1, uma derrota com ótimas notícias, a gente tratou sobre isso no último vídeo aqui no canal. O técnico Eduardo Cudê falou em entrevista coletiva. A gente vai repercutir o que o técnico colorado falou sobre a injusta na avaliação dele derrota do Inter pro Atlético, as muitas reclamações ao gramado sintético da Arena da Baixada e também o que ele havia pensado pro jogo era diferente. Ele queria colocar titulares começando a repercussão dentro do vestiário e as avaliações do Inter depois da derrota para o Atlético Paranaense. Teve jogador no hotel olhando o jogo do Fluminense, o Gabriel também falou e a gente destaca muito nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país, tá certo, pessoal? Bom, derrota de ontem, 2-1 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Internacional segue no meio da tabela e, claro, volta suas atenções para a Libertadores da América. Tem semifinal contra o Fluminense na próxima quarta-feira, em 5 dias, lá no Maracanã. Estaremos lá pela Rádio Bandeirantes e vou trazer muito conteúdo também para vocês aqui no canal, tá certo? Após a derrota contra o Fluminense, o apanhado geral que o Inter faz é de uma boa partida de uma equipe reserva. Só o Rocher dos titulares foi a campo e começou a partida, e um resultado injusto pelo que o Inter apresentou dentro de campo. Bom, o técnico Eduardo Cudê, após a partida, concedeu entrevista coletiva e destacou que não merecia a derrota o Internacional, que foi uma partida difícil contra o Atlético Paranaense, mas que ele viu uma boa partida e uma boa postura da sua equipe. Ele sabia do jogo aéreo que poderia ser um problema e acabou sendo, tanto que o gol do Alex Santana vem de uma bola cruzada na área aos 44 do segundo tempo. O primeiro gol do Eric quando o Atlético sai vencendo, o Inter precisa empatar com o Depena, mas o primeiro gol do Eric é de uma bola aérea que aí o Fernandinho dá uma casquinha e ela sobra para o Eric na grande área também. Sobre ter colocado a equipe reserva, preservar, pensar no Fluminense, que todo mundo sabia que esse era o intuito do Cudê. Ele destacou que era muito provável que ele colocasse uma equipe mais titular se não fosse um gramado sintético a enfrentar o Internacional. Talvez fosse poupar um ou outro, mas o fato de ser sintético fez mais com que ele se preocupasse com essa partida. Ele disse que não sabia quem começaria desse time titular, mas seria o mais titular possível e seria diferente. Ele reclamou bastante do fato da CBF ter colocado o jogo do Fluminense, sendo que os dois iam se enfrentar para uma competição da Conmebol, é verdade, mas uma semifinal entre brasileiros da Libertadores. Ele reclamou do fato do adversário ter jogado um dia antes do Inter, vai ter um dia mais de descanso. O Fluminense que venceu ontem à noite por 1-0, anteontem à noite, aliás, por 1-0 a equipe do Cruzeiro no Maracanã. Ele disse que também não só pelo fato de ter jogado um dia antes, o Fluminense jogou numa grama natural. E ele destacou que quando você joga numa grama natural, a recuperação é uma. Quando você joga no sintético, é pelo menos um dia a mais de recuperação em relação a isso. Mas ele destacou que vai ser um jogo importante contra o Fluminense e que a ideia de colocar um time reserva era complicar o menos possível a possibilidade de alguém ficar de fora dessa partida. Ele disse que fica principalmente o sabor ruim por essa derrota para a equipe do Fluminense, mas reclamou bastante do gramado sintético. E pensando no Fluminense, obviamente, na Libertadores, ele destacou que não precisa interferir muito na cabeça dos jogadores, porque eles sabem que é um jogo decisivo, um jogo muito importante. Ele elogiou a equipe, disse que a equipe com titulares ou reserva tem feito bons jogos, mesmo que no Brasileirão tenha tido só uma vitória desde a chegada do Cudê. Ele viu bons jogos nesse meio tempo, na Libertadores principalmente, e ele até disse, é difícil fazer uma análise positiva quando o time perde. Ele disse que o time mudou bastante do último jogo para esse, e mesmo assim conseguiu manter a intensidade, a identidade, a postura, e ele destacou, fizemos um bom jogo, mas o resultado é uma merda, ele deixou claro isso. E sobre essa questão de poupar, quem sabe a preocupação, os jogadores vão chegar com ritmo ou sem ritmo contra o Fluminense. Ele disse que o ritmo não é preocupação, que o Vitão e o Johnny estão liberados pelo departamento médico, mas recém começaram a treinar. Que o Hugo Malo de fato foi o limite de estrangeiros. Ele não quis dizer que o Hugo Malo é o novo titular da lateral direita na vaga do Bustos, apesar da informação que a gente tem, é que ele tem treinado como titular. Ele destacou que foi o limite de estrangeiros, o Vitão e o Johnny que estão recém voltando, mas ele disse que a preocupação dele não é ritmo de jogo, tanto que ele cita, vocês não veem muitos treinos, é verdade, a gente vê mais aquecimentos, que é a parte que a gente tem disponibilidade para ver, e é uma ordem do Cudê, geralmente o técnico que passa para a assessoria, eles podem ver isso, hoje eles não podem ver o treino fechado, amanhã eles podem ver o aquecimento, enfim, é o treinador que define isso, e a comissão técnica. E a gente vê muito pouco dos trabalhos do Cudê, mas é aquecimento.
E o Kudê destacou, vocês veem no que vocês conseguem observar dos treinos, que a gente faz aquecimento e treinamento no ritmo que a gente impõe no jogo. Mas tem coisas que tem no jogo que não tem no treinamento e não tem o que fazer, mas que a preocupação não é ritmo de jogo para essa equipe. E sobre a postura que vai adotar contra o Fluminense, ele destacou, não são os 3.600 metros acima do nível do mar que tem lá, obviamente, em La Paz, mas que tem que fazer um jogo inteligente, que a Libertadores pede isso, porque é uma competição diferente, que é definida por detalhes no mata-mata e que isso tem que ser trabalhado. Mas ele fez questão de destacar que tem que fazer um jogo quarta muito bom, mas que não termina tudo na quarta-feira lá no Maracanã. Vai ter um jogo da volta dia 4 de outubro no Beira-Rio. Bom, o Gabriel Rufi, que foi titular, inclusive roubou a bola para o primeiro gol, o único gol do Inter na partida, ele que rouba a bola, serve o Luca que dá o passe para o Depena. Ele disse que o Inter foi para a Arena da Baixada para ganhar o jogo, que foi bem e que o time fez um grande jogo, que poderia ter caprichado um pouco mais na última bola, mas que agora é Libertadores na cabeça. Disse que o gramado sintético sim atrapalha, é mais perigoso para lesão de tornozelo e joelho, como foi com o Vitor Roque naquele carrinho do Nico Hernandes. Ele lesionou e teve que sair ali nos primeiros 10 minutos de jogo com um problema no tornozelo, mas que é uma diferença grande de kick, velocidade de bola e que sim é mais complicado jogar no gramado sintético. Quem também falou é o Bruno Henrique. Bruno Henrique que muitas vezes é titular no time reserva do Inter, mas que muito se debate. Bruno Henrique vai ser titular quando nesse time? Muita gente pede o Bruno Henrique no time. Ele disse que em relação a entrar de time reserva é natural uma dificuldade de quem não está jogando, e não é uma dificuldade gritante, muito grande, mas o cara que não está jogando, joga o time titular, entra e sente um pouco mais porque não jogou, a tendência é essa no último jogo. Ele disse que foi um jogo difícil no estádio atípico por causa do gramado sintético, mas que agora são os 2 jogos do ano contra o Fluminense e que tem que fazer principalmente um grande jogo dentro do Maracanã. Ele disse que a derrota obviamente é ruim, que se tivesse vencido ou empatado já teria que virar a chave para a Libertadores, mas merecia mais uma vitória ou um empate do que a derrota, mas ele disse que agora acabou, que o jogo do ano está na quarta-feira e o foco é esse. E até sobre essa discussão que eu falei aqui, do Bruno Henrique titular, disputando titularidade, ele disse que fica contente de estar tendo a oportunidade de jogar, e de fato, o Bruno Henrique ele é um 12º, 13º, 14º jogador, ele sempre entra no time reserva ou entra ao longo das partidas, ele disputa posição com o Arangues, né? A gente sabe que é um grande jogador, e ele disse que o grupo está muito focado, o grupo está unido e que é importante esses jogos para time reserva porque mostra que o grupo é forte e tem boas opções para o treinador também no banco de reservas. E dos titulares, quem falou foi quem entrou no segundo tempo, Alan Patrick. Ele destacou que a equipe jogou bem, que a derrota veio numa fatalidade de um lance aos 45 levantada na área e que não dava para falhar, mas acabou acontecendo. Ele disse que sobre o time reserva é uma escolha do treinador, não tem muito o que fazer, mas que o grupo mostrou força e capacidade. E aí o Alan Patrick trouxe um relato importante, que sim, os jogadores do Inter analisaram o jogo do Fluminense contra o Cruzeiro, a vitória por 1-0 na última quarta-noite no Maracanã. Ele disse que como os jogadores estavam concentrados, chegaram no final da tarde, início da noite em Curitiba de quarta, o jogo era quarta no Maracanã lá no Rio de Janeiro, eles normalmente nos seus quartos assistiram sim a partida contra o Fluminense, mas que vão se aprofundar a partir aí desta sexta-feira. Inclusive o Inter se apresenta hoje, 12h30, logo mais estarei lá no CT Parque Gigante também para trazer mais informações para vocês. O Internacional se reapresenta e passa a pensar no Fluminense segunda-feira. Vou passar o final de semana trazendo conteúdo ainda aqui de Porto Alegre. Segunda, eu vou para o Rio de Janeiro pela manhã e aí vão ser vídeos todos direto do palco da partida. O Inter vai na terça e a gente vai trazer mais detalhes aqui no canal. Então, por isso, tu não pode te esquecer de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações para dar essa força, tá certo, pessoal? Um beijo, um abraço e até a próxima.